Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, terça-feira, 3 de novembro, agora 21 horas e 22 minutos. Nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. O nome do nosso podcast hoje, o título é You Give Love a Bad Name, uma homenagem à música clássica do John Bon Jovi. E claro, uma referência aí às eleições norte-americanas que estão acontecendo, inclusive a election race, né? A corrida eleitoral está ali ilustrada no fundo ali com uma corrida de kart, né? Na realidade, a gente daria muito mais alegria, mais do nosso tempo aí para uma corrida de kart aí de crianças se divertindo aí do que, né, para essa barbaridade que esses ditos adultos pensam que estão fazendo, né? Independente de quem ganhar, o mercado aí começou a dar sinais de vida e é isso aí que nos interessa. Muito boa noite, muito obrigado pela atenção e nós temos novidades. Então nós estamos aí, para quem já está aí acompanhando o nosso canal, a maior parte dos nossos da nossa audiência são inscritos. Vocês vão notar, tem uma playlist nova, nós chamamos de Mirai Cripto. É um canal de mesmo nome, a gente está em conversa aí com o Lucas Ribeiro, que é o gestor aí desse canal, produtor aí dos conteúdos dele, e a nossa ideia é começar a trabalhar junto. Então a primeira iniciativa aí, a gente convida vocês a assistirem aí os vídeos dele, faz análise aí de projetos que ele considera interessantes, e inclusive ele tem uma carteira que ele baseada nos projetos que ele estudou e que ele considera com boas perspectivas. Então a gente montou uma carteira aqui no CoinMarketCap, tá? São 12 ativos aqui, então, de diferentes magnitudes de market cap de cada uma dessas moedas. Evidentemente começa pela Bitcoin, mas termina aqui na Verge, tá? A Verge que está na segunda página aqui do CoinMarketCap, tá? Então tem Pax Gold, tem Zcash, tem Stables aqui, DAI, Binance BUSD, tem o Monero, né? Então tem uma diversidade aqui de coins e a nossa ideia é começar a acompanhar aí os preços dessas coins e ter uma ideia de como é que esse portfólio aí ele foi variando, tá? Então essa é a nossa iniciativa para trazer mais conteúdo para vocês. Então a gente está se associando ali com produtores de conteúdo que a gente tem uma afinidade. E a ideia é sempre trazer mais variedades para vocês. E aí, falando então aqui do nosso mercado, nós vamos começar aqui Bitcoin em Tether. No gráfico semanal ali fizemos mais uma nova visita aqui aos 14K. A gente começa então com o gráfico semanal direto da Binance. E aí o que nós temos aqui então? Nós seguimos evidentemente com uma tendência de alta, o volume respondendo bem, MACD apontando para cima e nós estamos rente ao topo. Então a gente tem a possibilidade aí de fazer mais uma incursão na casa dos 14K. Isso é o que diz a semana, tá? Então, ao longo da semana, olhando aqui a movimentação, a gente pode esperar uma incursão nos 14K. A gente chama atenção para alguns pontos, que até onde é que mais essa movimentação pode subir, tá? A gente nota que quando nós fizemos esse topo dessa altura aqui no MACD, a gente estava aí rente ao topo, tá? Então, nós, embora não invertemos a tendência, seguimos em tendência de alta, nas últimas vezes que nós tivemos nessa altura aqui do histograma do MACD, nós estávamos no pico. Então, a gente chama um pouco de atenção para isso, esse é o primeiro ponto, mas, nonetheless, não obstante, a tendência segue de alta. Não obstante, ela permite alguns recuos. Olhando então na semana, a gente não precisa esperar recuos abaixo dos 11K3, provavelmente 11K5 até chegar lá. Então sei que é uma queda bastante alta para quem está nos 14K. Nós estamos falando aí de 20%, um pouco mais, né? E é verdade, tá? Em torno de 20%, mas, né? Nós podemos então ter uma recuperação a partir dali, porque a média móvel de 20 períodos continuaria então intacta, tá? Então isso é um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer,
porque é mesmo em tendência de alta existem os recuos, que são os famosos pullbacks que abrem oportunidade de entrada. Vamos dar uma olhada no diário então para ver o que isso aqui nos diz. Tá? O dia de hoje, quer dizer que já terminou às 21 horas, foi um dia de bom volume, tá? Nós tivemos aqui um volume levemente acima do dia anterior e nós tivemos aqui uma excelente conformação aqui de um candle de alta que revisitou os topos e atingiu novos topos então no fechamento, tá? Então confirmando aí no diário a tendência de alta semanal, tá? E fazendo aqui mais uma vez, como a gente comentou, um movimento muito semelhante ao que aconteceu aqui a partir de julho aqui desse ano e igualmente aqui a partir de outubro. Então nós temos aqui nesse período uma movimentação muito semelhante que a gente avisou logo quando nós estávamos aqui no segundo candle. Nós avisamos aqui que ele poderia formar uma movimentação muito semelhante que nós tivemos aqui, onde os preços seguem horizontal. A gente viu aqui uma movimentação horizontal, não esperava que seria uma leve inclinação positiva, o que é positivo, né? Até que a média então diária, né? Na verdade, a média dos últimos 20 dias atinja então o nível dos preços, que é o que está acontecendo mais ou menos aqui, só que nesse meio tempo a gente foi subindo. Então, dá uma ideia de continuidade nessa direção. Uma visita média, de certa forma, aconteceu aí nos dias de anteontem e o dia que terminou hoje, às 21 horas, mas tivemos aí uma excelente recuperação. Então, assim vendo, tá? Em função provavelmente dessa definição nas eleições, provavelmente pró-Trump, a gente pode ter, que tanto faz, tá? Uma vez que se define claramente, a gente pode ter, então, uma continuidade dessa movimentação. Claro, agora resta esperar o resultado oficial e uma aceitação do lado perdedor, tá? Independente qual seja, aceitar o resultado, claro, uma vez que seja claramente um resultado honesto, né? Senão tem todo o direito de contestar. Então, a gente ainda tem essa janela de dúvida aí. Mas falando em dúvida, a gente gostaria de mostrar para vocês aqui o real brasileiro. Aqui no gráfico diário, nós falamos no nosso último podcast, nós esperávamos um recuo até os 5,65. Aqui está a mínima do dia de hoje, 5,6504, tá? 5,6504, tá? Então, acertamos com perfeição o recuo que a gente esperava. Claro, nós não imaginávamos uma recuperação tão rápida, que agora está no 5,75, o dólar se recuperando, né? O real segue afundando, né? Mas aconteceu ipsis literis, né? Com as mesmas letras, esse recuo aí que a gente antecipou para vocês. E aí, mais uma vez, a tendência de alta, média móvel dos últimos 20 períodos, no caso aqui diário, ela segue aqui sendo um bom suporte e a gente espera então essa tendência de alta, porém com uma força um pouco mais tênue. A gente mostra aqui o MACD diário, ele está praticamente horizontal, mas ele está com leve declive, tá? Então a gente chama atenção aí disso. A gente pode estar, quem sabe aqui, ter mais algumas visitas aí, quem sabe na região um pouco abaixo dos 5,70, isso pode voltar a acontecer, tá? Antes de ter um spike, tá bom? Então, muita atenção a isso aí também. Pessoal, hoje o nosso podcast aí é um pouco mais curto, mas o que nós estamos vendo? Tendência de alta segue, mas nós estamos tendo alguns sinais de topos, então, na Bitcoin e no dólar também, tá? Então, a gente está com sinais de topo e isso aí pode ser bastante relevante para impedir a atingir novos topos ainda aí nesse período, antes de ter um recuo, quem sabe um pouco maior, tá? O we're not out of the woods yet, ou seja, nós ainda não estamos livres de riscos, isso pode acontecer, a eleição ainda não está decidida, ela é a grande fonte de volatilidade, mas uma vez definida, a gente espera aí que os mercados se recuperem, porque independente de quem for o presidente, a gente espera aí grandes déficits aí norte-americanos que devem favorecer a Bitcoin como safe haven, como alternativa de investimento no mundo de low yield, ou seja, de baixos rendimentos dos títulos de dívida americana. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Tchau.